Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família. Quando você está dentro da igreja, está em comunhão, as coisas vêm sobre você, mas não tocam em você, é diferenciado. Você tem um privilégio muito grande, porque a cobertura espiritual lhe acompanha, lhe protege. É por isso que é importante você congregar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: quando aparecer o sumo pastor, recebereis a coroa incorruptível de glória. Veja, se você perseverar até o fim, você será salvo. Então o sumo pastor, quando aparecer, quando ele voltar, tem uma coroa, olha só, tem uma coroa incorruptível de glória para entregar para você. Por quê? Porque você foi até o fim. Você perseverou até o fim. É por isso que é importante você congregar. Aplicação prática: busque orientação espiritual. Quando tiver decisões importantes, é importante você que é ovelha, quer resolver alguma coisa ou quer montar um comércio, chegue para o seu líder, sente com ele, peça uma orientação, ore junto com o seu líder, conte a ele, porque aí você está buscando uma orientação espiritual e Deus vai usar o seu líder como uma direção para você não fazer nada de qualquer jeito. Porque tem gente que pega as coisas, faz de qualquer jeito, bota o carro na frente dos bois, lá vai, atropela tudo, depois não dá certo, depois quer culpar o líder, quer culpar a igreja. Como? Se você não ouviu o que o seu líder quis falar com você. Então, busque, é importante buscar a orientação espiritual. Orar pelos seus líderes, eles também enfrentam lutas. Vocês têm que orar por a gente. Nós que pagamos um preço, Jesus pagou todo o preço, certo? Mas Jesus nos colocou no lugar dele para a gente dar continuidade ao Evangelho. E o Evangelho não é luxo, o Evangelho não é coisas de qualquer jeito. O Evangelho é confronto, o Evangelho é renúncia, e nós temos que estar nessa renúncia com Deus para poder chegar. Então, ore pelos seus líderes, é importante também você orar pelos seus líderes. Não seja rebelde, né, o ponto 3 aqui, não seja rebelde, nem individualista com o corpo de Cristo, que precise da unidade, ou seja, você não pode ser rebelde, nem individualista com você mesmo, você precisa do corpo de Cristo. Para quê? Para ter unidade, para ter comunhão, para ter amizade, para você ouvir testemunho. Então você não pode, como igreja do Senhor, sair fora da igreja e dizer que não vai mais congregar, que vai ficar no rádio assistindo os programas na televisão, que não querem saber. Irmãos, não é assim, nós temos que congregar. Volte para o aprisco, que é do aprisco que você vê testemunho, você vê muitas coisas acontecendo. Como, por exemplo, se tiver uma fogueira acesa e você tirar um tição daquela fogueira, aquele tição ele vai se apagar espiritualmente. Por mais que você busque, primeiro dia você vai buscar, você vai jejuar, você vai orar, você vai estar falando com Deus. No segundo dia já vem o desânimo. Então é necessário você voltar para a comunhão da igreja, para a unidade da igreja, para você ter essa transformação em Cristo. E quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Esteja sobre a cobertura, mas sempre com discernimento e liberdade em Cristo. Esteja sobre a sua cobertura, olha só, mas sempre com discernimento e liberdade em Cristo. Vá sempre, fale, vai cantar, converse com seu líder, peça a bênção a ele. Nós vimos aqui a princípio, viu? Novamente, Deus está falando aqui. Fale com ele, com a sua pastora, converse com ela, peça a bênção a ela, vá no discernimento do Espírito, vendo o ambiente que você vai cantar, vendo o ambiente que você vai pregar, vá no Espírito, certo? Diante de Deus, se consagre, jejum, vá no discernimento. E quando você chegar lá, certo? Você vai ter liberdade em Cristo. Por quê? Porque você foi ao seu líder, pediu a ele, para ele lhe abençoar, para você ir cantar e você ir pregar. Então você vai ter liberdade em Cristo. Deus ele vai te usar poderosamente. É por isso que é importante a cobertura espiritual. A cobertura espiritual é uma bênção, mas não é uma prisão. Ou seja, você não pode ficar preso ao pastor ou ao líder, achando que tudo que você fizer é uma maldição, achando que se você não falar com ele, você vai... Não, você tem a obrigação de você ser fiel, submisso, falar, conversar, dar satisfação,
que é o seu líder, que é o seu pai espiritual, certo? Mas não é uma prisão. Deus não quer que o líder seu comece a lhe aprisionar, trabalhar com você psicologicamente, como tem algumas igrejas que trabalham psicologicamente e que não sei o que, olha, se você for para a igreja de fulano, você vai estar em maldição, não vá não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não é assim, gente. Cobertura espiritual não é isso. Amém? Quando você é compreendida, quando a cobertura espiritual ela é compreendida corretamente, ela serve como um canal de bênção de Deus para a sua proteção. Ou seja, quando você conhece a cobertura espiritual, que você passa a entender, a cobertura espiritual, ela passa a ser para você uma proteção e ainda vem um crescimento de comunhão com Deus por causa da cobertura espiritual. Então, mas deve sempre apontar para Cristo, o verdadeiro pastor. Mesmo assim, você sempre tem que entender que você obedece ao seu pastor porque você está obedecendo a Cristo. Então, quem é o seu maior pastor é Cristo. O seu pastor que está na igreja, na congregação, o anjo, ele está substituindo Jesus. É por isso que você deve obediência. Amém? Eu quero assim nesse momento agora orar por você. Ficou um pouco grande o texto, mas eu peço a você que compartilhe com algumas pessoas que necessitam. Esse estudo foi muito aproveitoso e vai lhe dar força para você continuar na sua caminhada. E tem muita coisa no mundo espiritual que está amarrado, aprisionado. Você precisa aprender tudo isso aí para você ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo este irmão, esta irmã. Eu tenho certeza que a palavra que vai chegar no coração deste jovem, dessa jovem, ou desse pastor, desse líder, vai ser uma palavra de encorajamento para que ele possa prosseguir, voltar para o aprisco, meu Pai, voltar para a sua congregação, congregar, Senhor, ficar debaixo da cobertura espiritual, ser obediente aos seus líderes, começar a ter uma vida nova em Cristo Jesus. Pai, eu profetizo ele, é um renovo. Eu profetizo que toda a rebelião, tudo aquilo que estavam tentando fazer contra esta igreja, nós repreendemos no poder do nome de Jesus. Traz todos eles, são ovelhas, meu Pai, a se vincular, meu Pai, verdadeiramente com a verdadeira videira, que é o Senhor. Meu Deus, eu repreendo todo o mal, repreendo toda a força maligna, tudo que vem de contra o teu filho, que está tentando afastar, através das redes sociais, através de pessoas dizendo que não precisa ir para a igreja. Meu Pai, eu quero repreender no poder do nome de Jesus. Eu quero abençoar os teus filhos, que eles possam voltar, possam congregar, possam honrar os seus líderes, possam ter uma vida de paz diante do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Peço a você que compartilhe esse vídeo. Eu peço a você que dá o seu like aí. Envie para outras pessoas que necessitam aprender com esse estudo que a gente trouxe hoje. Fica na paz, Deus é com você. Levante a cabeça, já deu tudo certo. A paz de Jesus.